Hoje eu vou contar a minha opinião sincera da WrestleMania. Mas antes desse lá, se inscreve no canal, compartilhe nosso vídeo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Cara, é um vídeo mais sem opinião esse aqui. Vamos direto pro assunto. Essa WrestleMania pra mim foi bem boa, bem mais boa do que do ano passado. Ano passado, pelo amor de Deus, não vou nem falar nada. Mas foi uma baita WrestleMania, mas teve alguns problemas que acho que todo criador, barra toda pessoa que estava assistindo, concorda que esse foi o real problema da WrestleMania. Que as lutas foram muito curtas. As lutas foram boas, mas foram muito curtas, principalmente da noite 1. Noite 2 também tiveram lutas que poderiam ter mais tempo. A noite 1 teve lutas muito curtas. Por exemplo, a da Stephanie Walker com a da Liv Morgan teve 7 minutinhos só. Muito pouco. Essas lutas mereciam mais tempo. Porque tinha muito anúncio. Isso realmente é um problema que a WWE tem que ver com a ESPN. Teve muito comercial e comercial longo. Comercial de 3 minutos e meio, quase 4 minutos de comercial. E perdeu muito tempo, perdeu muito tempo. Poderia ter colocado mais lutas até nesse tempo de intervalo. Os resultados eu acho que foram resultados coerentes. Acho que tirando o main event da noite 1, que o pessoal mais criticou, assim, todos os resultados foram coerentes. A vitória dos Face na primeira luta da noite 1 foi coerente. A vitória do Drew McIntyre, do Jacob Fatu foi coerente. A vitória das Bellas da Brie Bella com a Paige foi coerente, obviamente. A vitória da Becky Lynch pra cima da AJ Lee foi coerente, porque a AJ Lee tinha 3-0, acho, com finalização em cima da Becky Lynch. A vitória do Gunther com a interferência do Bron Breakker foi coerente. A vitória da Liv Morgan foi coerente, era esperado. E a vitória do Cody Rhodes foi inesperado. Foi bem inesperado, pouco a gente esperava. Na noite 2, acho que foi muito coerente tudo. O Oba Femi batendo o Brock Lesnar foi coerente. O Penta retendo o título foi coerente, mesmo achando que poderia ter uma surpresa com o Divon vencendo, mas né, a WWE tá empurrando muito o Penta como o novo grande lutador. A vitória do Trick Williams foi coerente, a vitória. Quem mais teve? A vitória do Demon Balor foi coerente, obviamente. A vitória da Rhea Ripley foi coerente, a vitória do Roman Reigns foi coerente. Eu acho que todas as lutas foram boas, mas faltou tempo. Por exemplo, a luta do Rick Williams com o Sami Zayn foi muito curta, foi 7 minutinhos só. Claramente, se você tirasse um comercialzinho, você poderia colocar essa luta com 11 minutos, com 10 minutos e meio. Teria muito mais tempo dessa luta. E além que boa parte da luta foi o Rick Williams lá fora, quase a contagem chegando a 10 e, entende? Merecia ter mais tempo essas lutas. Bem, vamos analisar a luta por geral, que eu tô meio confuso até então. O LA Knight com os Usos foi uma lutazinha legal de 7 minutos. Lutazinha legal, 7 minutos. Luta curta, mas cumpriu o seu papel no tempo que teve. A luta sancionada foi legal, mas poderia ser melhor. Ela teve pouco tempo com a luta sancionada. Eu acho que ela merecia ter mais tempo. E se tivesse mais tempo, seria uma luta com uma estrela maior. A luta 4 fatais foi legalzinha, mas ficou muito confusa. Esse estilo de 4 fatais é um pouco confuso. Logo nós que a gente critica tanto sobre os 4 fatais, que são apenas duas duplas no ringue, eu acho que ficou meio confuso essas 4 duplas. E foi coerente porque a Paige retornando e perdendo não faz sentido. Aquilo não é AEW. Mas vamos nessa. Becky Lynch e AJ Lee foi coerente pelo resultado. Pode ser a última luta da AJ Lee na WrestleMania, não sabemos. Mas foi legal. A Becky vencendo a luta. Acho que foi uma lutazinha boa. Mas uma luta que faltou tempo, eu acho. Faltou tempo pra pra progredir, digamos assim. Acho que faltou um pouquinho de tempo. Seth Rollins e Gunther foi todo o tempo. Foi a melhor luta da noite. Banger total, como a gente já esperava que iria ser. Stephanie Walker e Liv Morgan foi muito curta, cara. Essa rivalidade estava muito boa e merecia ter uma luta minimamente maior, sabe? Acho que faltou tempo, mas no tempo que teve, foi uma lutazinha legal. Na minha opinião, foi a pior luta da noite. Mas todas as lutas foram boas, mas poderia ter algo mais nessa rivalidade. E Cody Rhodes contra Randy Orton foi lutão. A parte final da luta foi muito boa. E um detalhe que eu gostaria de falar é que, cara, o Cole ele ficou o tempo inteiro fazendo cara de rio, dando golpe de rio. Eu fiquei achando muito estranho isso. Pode ser que venha um heel turn do Cole ou algo do tipo, cara. E na noite 2 foi tudo bem legalzinho. A gente teve 6 lutas apenas, mas esse espaçozinho de uma luta a mais foi cumprida pelo aquele segmento do Danhausen com o The Miz e o Kit Wilson. Já nós falamos mais sobre ele, mas
A primeira luta foi Brock Lesnar Fame, resultado coerente. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de luta. Vamos supor, o Boba dá o choke slam, ele hype o pinfall e o Brock kick out, dá o kick out. E a aposentadoria do Brock eu acho que é legal, acho que foi justa. Foi uma aposentadoria no WrestleMania, acho que foi legalzinha pro Brock. Acho que é muito por conta dos novos ataques que a Daniel Grant tá fazendo, acusações severas para o Brock Lesnar. E acho que infelizmente ele foi forçado, ou ele se forçou a aposentar para não manchar a empresa, sabe? Mas tá aí, Brock Lesnar aposentado foi legalzinho a aposentadoria dele. A luta Ladder Match foi muito legal, uma das melhores da noite, a segunda melhor da noite. Banger total, um spot fest total. A luta foi muito boa, muitos spots legais, principalmente aquele do Rey Mysterio caindo por cima do Rusev, que quebra a escada. E o do Mexican Destroyer na escada também foi legalzinho. E o Penta retendo no resultado meio óbvio. Eu achei que o Devon Evans poderia vencer, porque a WWE tá vendo o Devon Evans com muitos bons olhos, mas a WWE também tá vendo o Penta com muitos bons olhos e ele acabou de ganhar esse título. Acho que eles não fariam ele perder, parando pra pensar de maneira mais sensata. Trick Williams e Sami Zayn luta, ela tava cantada a pedra, eu acho, do que o Trick Williams ia ganhar. Mas a luta que merecia ter mais tempo, era uma luta boa no tempo que durou. Não tivemos o Double Turn, pelo menos por enquanto. Talvez o SmackDown pós-WrestleMania a gente pode ver isso aí, um Double Turn. Demon Balor e Dominic foi uma luta legal, mas foi curta. As entradas foram muito legais, principalmente a do Demon Balor foi bem legalzinha. A do Dominic também foi bem legal, com ele vindo com os lutadores carregando ele como se ele fosse o rei dos lutadores. Foi bem legalzinha também, cara. Só que faltou tempo. Foi pior, na minha opinião, a Street Fight dessa. Essa Street Fight foi pior que a luta estacionada do Drew com o Jacob. Mas foi uma lutazinha legal. É legal ver o Demon Balor de volta, cara. Rhea Ripley de Jade Cargill, lutazinha legal para os padrões da Jade Cargill. 10 minutinhos só, mas foi uma luta boa pra Jade Cargill. Ela que, né, preciso nem falar muita coisa não, mas foi uma lutazinha legal da Jade Cargill, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, ninguém carregou a luta, digamos assim, foi 50-50 praticamente o nível de ataques deles. E eu acho que foi legalzinha e a Rhea vencer foi legal porque eu não gosto de Jade Cargill, dá pra ver já. E CM Punk contra Roman Reigns, lutão assim, acho que preciso nem falar o que aconteceu, foi realmente um show essa luta. De tudo, tudo. Realmente é uma luta que não sei se é pra 5 estrelas, mas foi um lutão mesmo. E cara, a noite 2 foi bem melhor que a noite 1. As lutas foram mais longas. Teve mais gente na arena, que é de costume, mas o que tem que te reclamar? Tempo. As lutas merecem ter mais tempo. Os comerciais têm que acabar, pelo menos não acabar, mas diminuir o tempo deles. Eles são muito longos e estão aparecendo com muita frequência. Eu acho que é isso. Essa WrestleMania foi legal, mas poderia ter sido bem melhor caso esses comerciais tivessem diminuído e aí elas teriam mais tempo e poderiam encaixar até uma lutinha. Mas bem, é isso. E o segmento do Danhausen foi legalzinho. Foi bem engraçado. Mas é isso. Eu acho que foi uma WrestleMania legal. Comente o que você achou dessa WrestleMania. Eu achei legalzinha. Deixa o like, se inscreve no canal. Desde já, tamo junto. Valeu. Até a próxima aí. Fui.